A União Europeia poderá cortar os subsídios agrícolas destinados à produção de biocombustíveis. Vamos a Brasília com Ana Rita Assunção. Ana Rita, o Ministério da Agricultura já está comemorando essa decisão, né? Boa noite. Boa noite, Ireneu. É verdade. Antes de sair a decisão, o governo brasileiro já comemora. Isso porque qualquer corte já beneficia o agronegócio. Mas a decisão final deve ser anunciada só no dia 20 de maio, durante a reunião de revisão da política agrícola comum. A União Europeia paga cerca de 45 euros por hectare para agricultores que plantam matérias-primas usadas na fabricação dos biocombustíveis. Os cereais são as principais culturas, mas estes subsídios estão com os dias contados. Na semana passada, em um pronunciamento feito em Bruxelas, a comissária europeia de agricultura, Marianne Fischer-Boel, anunciou que vai propor o corte do chamado subsídio energético. No último orçamento europeu, foram mais de 55 bilhões de euros destinados aos agricultores. A comissária acredita que esse dinheiro poderia ser usado de forma mais eficiente. Ela deve fazer a proposta de redução dos subsídios na próxima reunião da PAC, a Política Agrícola Comum, que acontece em maio. A mudança agrada o governo brasileiro, mas o Ministério de Relações Exteriores espera que não seja uma decisão temporária. A gente não sabe se é uma questão conjuntural, porque o preço dos cereais atualmente está bastante elevado, então se considerou que ele não seria necessário nesse momento, ou se ele aponta para uma política futura da União Europeia de menor intervenção no mercado de produção de biocombustíveis. Nós esperamos que seja essa segunda hipótese. O Ministério da Agricultura não acredita em um corte total dos subsídios, mas afirma que qualquer redução pode trazer reflexos positivos na produção brasileira. Essa também seria uma decisão que nós comemoraríamos, mesmo que seja moderada, porque isso significa menos distorções no comércio mundial de produtos agrícolas e energéticos, que é um sonho dos brasileiros, ver esse mercado funcionando mais livremente. E agora vamos ao vivo ao Congresso com a repórter Daniela Castro, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Daniela. Boa noite, Ana Rita. Nós vamos conversar sobre este assunto com o Maurício Barata, que é professor de Economia Internacional da Universidade de Brasília. Redução dos subsídios agrícolas europeus. Puxa, os produtores brasileiros estavam esperando há muito tempo essa notícia, não é, professor? Boa noite. Boa noite. Essas são notícias ótimas, Daniela. É bom que essa notícia chegue nesse momento em que nós estamos tão preocupados com as possíveis consequências da crise do mercado imobiliário norte-americano, e as notícias tão favoráveis sobre os subsídios na Europa se somam às notícias sobre a ampliação das descobertas de jazidas de petróleo na bacia de Campos. As perspectivas do Brasil se transformar num grande exportador mundial de produtos energéticos estão se consolidando, e isso é bom para nós. Isso significa, então, que realmente a produção brasileira vai poder abastecer de biocombustível o mercado europeu? Certamente, e a possibilidade da nossa agricultura, de nossos fazendeiros exportarem mais, também é uma possibilidade muito importante para nós. Essa medida, na opinião do senhor, ela se deve porque a produção de biocombustível acaba provocando uma alta inflacionária no preço dos alimentos, ou porque há uma tendência realmente do mercado europeu de diminuir essa intervenção na agricultura? Certamente os subsídios dados à agricultura europeia custam caro para aqueles países, e talvez eles estejam aproveitando a oportunidade em que os preços internacionais de commodities se elevam para diminuir os subsídios e economizar alguma coisa. Portanto, eu acredito que ambas as razões que você apontou são importantes para explicar o que vai acontecer na Europa. E será que os Estados Unidos também vão seguir esse mesmo caminho de redução de subsídios agrícolas? Eu acredito que sim. Durante a visita do presidente Bush ao Brasil recentemente, ele manifestou o interesse que os Estados Unidos têm em ver o Brasil aumentando sua participação no mercado mundial de combustíveis, de biocombustíveis. Isso certamente é o que os Estados Unidos esperam. Eles vão se somar aos europeus nesse esforço. A rodada Doha da OMC é meio atravancada, não sai do papel, já são vários anos de negociação. Mas essa atitude da União Europeia acaba resolvendo esse problema dos subsídios agrícolas. É uma primeira sinalização para isso? Acaba sim, a posição da nossa agricultura vai melhorar. E o que não está funcionando bem em Doha
vai funcionar aparentemente no mercado europeu de biocombustíveis. Uma coisa substitui a outra para nós. E o Brasil, com a produção mais competitiva, ele tem chances então de crescer com suas exportações? Ah, sim, as exportações vão crescer, as exportações agrícolas vão crescer e isso vai facilitar a posição da nossa balança comercial de maneira mais ou menos definitiva no futuro, de maneira mais ou menos permanente. Isso é muito bom para nós a longo prazo. Então, assim, já se fala numa safra recorde para esse ano, só boas notícias, então. Há muito que se comemorar. Até o Ministério da Agricultura disse que estava comemorando esse anúncio dos europeus, há muito que se comemorar de fato. Por enquanto as notícias são boas e se essas notícias realmente se confirmarem e se essa situação se consolidar, no futuro nós podemos ter uma liberalização maior do comércio internacional brasileiro, com mais importações, com o aumento da disponibilidade de produtos para nossos consumidores a preços mais favoráveis. Então as perspectivas são realmente favoráveis agora. Geração de empregos também, porque se aumentar as exportações? Sim, as exportações maiores de produtos energéticos vão aumentar o emprego na agricultura, o que é importante, porque um contingente muito grande da força de trabalho brasileira se ocupa na agricultura. E o aumento da produção na agricultura vai diminuir a migração de pessoas do campo para a cidade, o que vai melhorar também as nossas condições de vida nos grandes centros urbanos. Certo, então muito obrigada pela entrevista, professor de Economia Internacional da UNB, Maurício Barata. Obrigada, senhor. E com a aprovação do orçamento aqui no Congresso Nacional na semana passada, hoje o ministro da Agricultura autorizou o deputado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, a fazer o seguinte comunicado que nós dissemos agora há pouco no Mercado e Companhia e vamos repetir agora no Rural Notícias. Comercialização do arroz para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A partir de abril, vão ser liberados dinheiro, por exemplo, para a AGF, aquisição do governo federal, da ordem de 88 milhões de reais para aquisição de 200 mil toneladas de arroz. E contrato de opção pública, valor 215 milhões de reais para 420 mil toneladas. E também recursos para PEP e PEPRO, para 800 mil toneladas. Neste caso, o volume de recursos ainda não foi divulgado. Lembrando, portanto, que esses recursos serão disponibilizados a partir do mês de abril. Ana Rita. Ok, Daniela, obrigada.